Investidores, Bitcoin sendo cotado a 27.171 dólares nesse momento. A gente vai fazer a atualização da nossa leitura da ação de preço do BTC e vamos olhar também o S&P e dar uma passada rápida aqui, fazer um highlight aqui desse imbróglio aí do teto da dívida americana que pode derrubar os mercados nas próximas semanas e não tem como a gente analisar qualquer ativo financeiro no mundo nesse momento sem a gente olhar para as implicações que essa questão do teto da dívida americana pode trazer, tá? Isso pode derrubar os mercados do mundo inteiro e a gente já vai falar disso. Então, olhando aqui para a análise, para o gráfico do BTC, a gente tem aqui uma formação de ombro, cabeça e ombro, né? Tô aqui no time frame diário do BTC, né? Ó, a gente viu aqui o famoso oco se formando, né? Aquela formação típica de reversão de tendência, né? Então a gente vinha aqui em uma sequência de topos e fundos ascendentes, né? E aí a gente teve então essa formação mostrando pra gente que esse movimento de alta aqui, ele pode estar sendo revertido. Eu acredito que de fato ele está, e aí a gente consegue projetar aqui um alvo com base nessa amplitude aqui da cabeça até a linha de pescoço, tá? Que vai trazer pra gente aqui uma margem de 23 mil dólares, tá? Para o BTC. Essa aqui é a margem que pode vir a ser alcançada, e isso faz muito sentido, porque isso iria levar o Bitcoin a testar essa região de topo, né? O último topo que ele deixou antes dessa formação aqui, certo? O ponto é que se o BTC de fato vier testar esses 23 mil dólares, deixa eu só olhar a média de 200 do diário aqui. O BTC praticamente vai vir se encontrar com a média de 200 do diário, né? A MM200 do diário está em 22.249, né? BTC não pode perder essa média de 200, porque seria um sinal muito negativo, né? Para a movimentação do preço, e antes de perder a MM200 do diário, ele teria perdido aqui a MM200 do semanal, né? Do semanal, deixa eu ocultar aqui, ó. A MM200 do semanal tá ali na casa dos 26 mil dólares, e perder a MM200, para mim, é um sinal muito, muito bearish para o BTC nesse momento. Então, já há bastante tempo aqui no canal, já praticamente esse ano inteiro, tá? Eu tô falando para vocês que eu não via o BTC acima da região dos 30 mil dólares e que essa região iria se comportar como uma resistência muito, muito relevante, muito importante para o preço do BTC, e de fato essa leitura estava correta. O Bitcoin não está conseguindo romper esses 30 mil dólares, e eu já imaginava que no primeiro teste ele não ia conseguir. Então eu já vinha falando para vocês que eu via muito mais o BTC a 25 mil dólares do que, por exemplo, a 35, 40, 45 mil dólares, igual eu tenho visto canais aí falando que o Bitcoin vai alcançar nos próximos dias aí. Eu fico impressionado com o otimismo de alguns influenciadores. E como eu tenho aqui o canal, eu conheço os números, né, as métricas do YouTube, eu tô ligado que o cara fica falando isso só para ganhar inscrito. Quando você faz uma análise otimista, a galera se inscreve. Quando você faz uma análise realista, alertando sobre quedas, o número de inscritos é muito pequeno, né? Então, esses caras aí que estão mais preocupados em ganhar inscritos, ficam projetando o BTC lá a 45 mil dólares. Vamos só fazer um cálculo aqui rápido? Se o BTC vai lá buscar aqueles 45 mil dólares, ó, 45, né? Eu vi um canal grande aí, quase 70 mil inscritos falando, ó. O Bitcoin precisaria de uma alta de 65%, tá? Dada a cotação atual, certo? O market cap do BTC nesse momento está aqui em 529 bilhões, tá? Para o Bitcoin subir 50% só 50% para ele chegar, ou seja, nessa margem aqui, ó, vamos calcular de novo que a ferramenta está aqui para isso. Uma alta de 50% no Bitcoin iria levar ele lá para a margem dos 41 mil dólares. Para isso acontecer, a gente precisaria da entrada de 250 bilhões de dólares no Bitcoin. Agora, eu queria bater um papo com esses caras otimistas, esses caras que só olham para o mercado cripto, eles acham que o mercado cripto é o sol do sistema financeiro mundial e que tudo gira ao redor do mercado cripto, né? Sou um entusiasta também, sou completamente apaixonado e grato por tudo que o mercado cripto já me proporcionou. Só que assim, cara, eu não sou bobo, eu não sou inocente, eu não sou mentiroso, entendeu? Da onde vai vir 250 bilhões de dólares nesse momento? Tá faltando dólar no mercado, gente. As economias ao redor do mundo estão elevando juros, eles estão retirando o dinheiro de circulação para eles poderem controlar a inflação. Da onde vai sair 250 bilhões de dólares para colocar o Bitcoin a 41 mil dólares? Então, assim, são ideias muito ilusórias e que eu vejo que é só para enganar o público mais, não sei, mais inocente, o público que ainda está aprendendo, né? E aqui no canal a gente não faz isso. Eu não tô preocupado em ganhar inscrito. Ganhar inscrito é muito da hora. Na verdade,
Quero também, mas eu prefiro trazer uma análise realista e ajudar honestamente as pessoas do que ficar preocupado só em fazer meu canal bater 10, 15, 20, 30 mil inscritos para eu ganhar projeção contando mentira, contando... Ou até mesmo eu acreditando em coisas ilusórias, né? E eu sou completamente apaixonado pelo mercado financeiro. Se eu puder, eu fico olhando o gráfico e analisando, vendo notícia, acompanhando os movimentos, vendo dados econômicos o dia inteiro. Eu não me canso. Eu posso começar às 6 da manhã, eu vou até meia-noite fazendo isso de boa, porque eu sou completamente apaixonado. Só que assim, eu não posso deixar que essa minha paixão me deixe cego. E eu acho que é isso que acontece com esses caras. Mas enfim, investidores, falando aqui, desculpa, eu não tenho esse hábito de ficar falando tanto nos vídeos, a gente tá sempre mostrando conteúdo, mas o fato é que a nossa expectativa de ver um teste nos 25 mil dólares aqui para o BTC vai se tornando cada vez mais real, tá? E eu acredito que se ele perde essa linhazinha aqui, tá, dos 25 mil dólares, a coisa pode começar a ficar muito feia, tá? Eu tenho colocado para vocês que o principal ponto de saída, ele já tá mais abaixo aqui, mas isso aqui é o sinal de que a coisa pode ficar horrorosa se o BTC perder essa linha dos 20 mil dólares aqui, né? 19.500 dólares, enfim. Então fique esperto aí, cara. Eu acredito que a gente está no momento em que uma estratégia defensiva pode fazer com que a gente consiga colher excelentes resultados no próximo ciclo de alta, né? Uma estratégia defensiva nesse momento pode nos proteger para que a gente consiga agarrar a oportunidade maior caso de fato a gente veja o Bitcoin mergulhando e rompendo a mínima do ciclo corretivo. Eu acredito real que isso pode acontecer, tá? Eu continuo com aquela leitura de que o BTC fez uma onda 1, fez uma onda 2 corretiva, uma onda 3, que nesse caso agora é a mínima do ciclo corretivo, uma onda 4 corretiva e que está seguindo a cartilha corretíssima aqui da teoria das ondas de Elliott, que a onda 4 chegou aqui, ó, ela não invadiu, né, no caso aqui o fundo da onda 1, certo? E eu vejo que a gente pode entrar aqui em um movimento de onda 5, e esse movimento pode levar o BTC a ir buscar aquele último alvo de FIBO, que vai estar lá na casa dos já quase 10 mil dólares, né? O primeiro alvo de FIBO, que eu já vinha falando há 1 bilhão de anos aqui, foi atingido, 20 mil dólares. O segundo alvo foi exatamente aqui, ó, na mínima do ciclo corretivo, investidores. Olha que doideira, esse método de Fibonacci é uma loucura. Ó, exatamente aqui, ó, tá vendo? 15.684, segundo alvo. Se ele romper para baixo o segundo alvo, ele vai buscar o terceiro alvo. O terceiro alvo vai estar lá na casa dos 9.972, praticamente 10 mil dólares, né? E isso tem uma confluência com essa região de resistência que a gente viu o BTC martelar durante um bom tempo aqui. Ele não conseguia romper essa região de resistência, então eu acredito que esse é o suporte mais forte para o Bitcoin nesse momento, essa região dos 10 mil dólares. Tá? Então, na nossa análise do BTC, essas são as minhas projeções, nada otimistas, mas assim, muito mais sinceras e honestas e que têm o potencial de ajudar muito mais pessoas do que esses caras mentirosos que ficam fazendo análises otimistas sem nenhum fundamento nesse momento. O S&P, investidores, vamos dar uma olhada aqui no S&P, ele continua testando aquela região de resistência, tá? Aqui, essa resistência entre 4.100 e 4.200 pontos. Para a gente ver o S&P entrando em um rally, ele teria que romper, principalmente ó, esse topo aqui dos 4.300, corrigir nessa região que agora é uma resistência e encontrar suporte nessa região para aí sim ele voltar a se projetar para cima. Só dá para ficar bullish no S&P e nos demais mercados correlacionados se isso acontecer, tá? E a gente vê que a gente está longe disso acontecer, o S&P está enfraquecendo cada vez mais, a gente está tendo uma queda aqui, ó, 0,71% hoje. E aí é um efeito cascata que pode acontecer no S&P. Se ele perder a média de 200 do diário, que está aqui em 3.971 pontos, se ele perder essa média, essa região aqui, ele vai vir buscar essa outra média de 200, que já é a do semanal, que está aqui, ó, em 3.781 pontos. Eu projeto que se o S&P perder essa média do semanal, ele vai vir testar a mínima do ciclo corretivo e vai romper e vai vir buscar, no mínimo, aquele nível dos 3.245 pontos, que corresponde já ao nível pré-pandemia, que eu venho falando já há 1 bilhão de anos aqui, que a gente vai ver o S&P buscar. O fato é que nessas semanas a gente tá vendo as tensões do mercado se elevarem em função daquele problema do teto da dívida, né? Se os Estados Unidos não elevarem o teto da dívida até o dia 1º de junho, a gente vai começar a ver o calote da dívida americana acontecendo, fato inédito que nunca aconteceu, e a própria Janet Yellen colocou aqui, ó, que elevar o teto da dívida é a única maneira de colocar a economia dos Estados Unidos de boa forma. Ela também tá sendo muito otimista, né? Até dei risada aqui. É a única maneira de continuar respirando por aparelhos, eu diria. Mas enfim, ela não pode dizer uma coisa dessas, né? E o fato é, investidores, que
Olha só, o presidente da Câmara dos Estados Unidos não vê movimento no teto da dívida após encontro com Biden. Kevin McCarthy e o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, culparam a Casa Branca por rejeitar a proposta do Partido Republicano de cortar gastos em troca do aumento do limite da dívida. O que o Joe Biden quer é gastar dinheiro infinito mesmo, ele quer a gastância mesmo, né? E ele não quer se comprometer com redução de custos, redução de gastos. O Partido Republicano está fazendo essa proposta, né, de reduzir alguns gastos para que a dívida possa ser elevada e aí tentar equilibrar um pouquinho essa balança, mas Joe Biden não quer, o que ele quer mesmo é a gastança. E anteontem, investidores, eu fiquei impressionado que pela primeira vez a gente viu o Joe Biden falar de recessão. Ele assumiu que a recessão pode acontecer. E, cara, se o presidente dos Estados Unidos falou que pode acontecer, é porque vai, cara, vai acontecer. Estados Unidos podem entrar em recessão se o teto da dívida não for elevado. Alertou que a economia pode entrar em recessão e eliminar milhões de empregos, a menos que os republicanos concordem em aumentar o teto da dívida do país antes de um prazo que se aproxima, que é dia 1º, né? Só que o Joe Biden não quer reduzir custos, ele só quer aumentar a dívida e os republicanos não querem. E eu assisti esse pronunciamento do Joe Biden aqui num congresso, não sei nem o que era o congresso, eu só estava preocupado com o que ele ia falar. E ele já começou uma narrativa onde ele está colocando que a culpa da recessão vai ser dos republicanos, né? Política é uma porcaria. É o elemento que envolve o mercado financeiro que eu detesto. Detesto política. Mas, enfim, a gente tem que ficar ligado nesses caras aí, porque as M's que eles fazem influenciam em tudo aqui. E a minha preocupação nesse momento, investidores, qual é? É a gente ver as agências de risco de crédito começarem a rebaixar o rating dos Estados Unidos, tá? A gente tem aqui, ó, um histórico aí das principais agências, né, e das classificações de risco dos Estados Unidos, e a gente tem um cenário aqui, lá de 2011, que foi quando os Estados Unidos entraram nesse mesmo imbróglio, né, de precisar elevar o teto da dívida para não entrar em default, e eles conseguiram a elevação do teto um dia antes da data limite, e essa demora fez com que as agências de crédito rebaixassem o rating dos Estados Unidos. Tá vendo aqui, ó tanto a Moody's quanto a S&P rebaixaram o rating dos Estados Unidos lá em julho de 2011, tá vendo? Julho e agosto de 2011, e eu mostrei na análise do S&P aqui do canal que eu fiz ontem, dá uma conferida aí, o que aconteceu com o mercado. E por mais que os Estados Unidos elevem o teto da dívida, uma demora para essa definição vai fazer com que essas agências rebaixem o rating, e isso pode derrubar os mercados, pode acontecer daqui um minuto, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, e o prazo é dia 1º de junho. Tá? Eles não têm outra alternativa a não ser elevar o teto, só que se eles não fizerem logo, eles vão começar a ter o rating rebaixado e o mercado vai derreter, tá? Então eu tô alertando isso aqui e assim, fica ligado aí porque esses eventos eles podem impactar em cheio aqui o Bitcoin e abrir pra gente aquela janela de oportunidades que a gente tá aguardando, tá? E quem sabe a gente vai ter a chance de comprar Bitcoin lá a $10 mil, que é algo que a gente vem mirando aqui desde o início desse ciclo de baixa, tá? Vou fechar o vídeo agradecendo você que ficou comigo aqui até o final da análise. Essa foi um pouquinho mais longa. Vou também convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. E um abração, até o próximo vídeo.